Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com um time cheio, escalado. O trio novamente. É isso aí. Estamos com o Ricardo de volta, voltou do Brasil, tá fresco aí. Como que você tá, irmão? Renovado. Fresco? Como assim? Tá Nossa, fresquinho, doido. cara. Fresco não, mano. Não, Tô ele fresh, tá... não. voltou até mais escuro, falei. Pegou sozinho, Tá irmão. coradinho agora. É, moço. Sandalinha, marca da Havaiana no pé. Vim Esse até de andou. meia pra eles nem Esse ver. andou. Eu vou ficar de meia lá, que eles não vai ver, vai tirar sarro de mim. Aí cumprimenta o povo aí, Ricardo. Ô, rapaz. Primeiramente, cumprimentar os meus irmãos aqui que conseguiram passar esse tempo sem mim, né? Que é difícil, porque eu sou o que mais conversa aqui. Nossa. Só que não, Tão né, irmão? difícil, eu acho, né? Acho que eles nem sentiam falta, né? Não falou assim, difícil, né? Mas Ter o é uma Ricardo alegria, aqui, viu? dando os comentários deles, nos ajudando a parar de falar Né? também. Né? Mas Segurando aí, sabedoria. segurando eles. segurando. Mas Mas é foi- uma alegria, gente. Tava lá, né? Às vezes o maninho mandava uns puxão de orelha no Rod lá no grupo. Eu falei, eita, nós, esse negócio tá pegando lá, hein? Não, é bom ter o Mas- Ricardo de volta, gente. É uma alegria, gente. O Rick. É muito bom estar aí de volta aí. Espero continuar somando, sabe? Amém. Pra gente conseguir ainda mais fazer essa palavra se multiplicar. É um privilégio pra mim isso. Amém. Valeu mesmo. Então, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Pensar. Estamos aqui unidos com meus irmãos aqui, o Roger Rodella, né, o Rick. O inglês nada. O Rick. Como é que era a história do Rick lá do O Rick não é nada não, moço. lá do Transformers. Transformers? Nem Quem me não lembro viu, disso. dá uma olhada nos vídeos anteriores, dos primeiros Um vídeos dos que a gente... primeiros vídeos, gente. É, um Não é dos que colocou primeiros. lá só zoeira, só. Ai, Transformers. Então, gente, a gente dá um bem-vindo para você e vamos aproveitar aqui a nossa comunhão. Estou um pouquinho meio gripado, mas a gente vai firme aí, lutando para poder falar da palavra. E bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo por estar conosco aí mais um pouquinho, né? Que é bem-vindo. Chegou agora do Brasil, tá renovado, pronto para as pancadas de novo, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, voltando no assunto do plano do anticristo, né? Eu tava explicando aqui pro Ricardo que nós tava falando sobre isso e nós queremos que o Ricardo esteja, né, nesse assunto também, porque eu acho que talvez o Ricardo tenha uns bons comentários a nos dar. E é isso, nós tava praticamente, só pra quem não viu, olha o primeiro episódio pra você saber, né, ter o contexto do que tá acontecendo, mas nós praticamente falou, né, um resumo é que Deus tem um plano e também nós temos Satanás com um plano, né? E como Deus teve um plano em trazer seu filho e morrer na cruz por nós, Satanás tem um plano de trazer um filho para trazer caos, né, confusão e destruição, né? Então, nós queríamos ler uma passagem aqui para dar um começo, em 1 João 4, se alguém quiser ler. Pode ler aí, irmão. 1 João 4, do 1 até o 3. 1 João 4, do 1 ao 3, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Sim. Amém. Como se nós viu aqui, né? O João tá falando com os
que crerem, né? Os que têm fé, os que realmente acreditaram que Jesus veio na carne. E tá falando pra eles, ó, a diferença entre vocês e o anticristo é que eles negaram Jesus que veio na carne. E eu acho que isso aqui, eu lendo aqui, tem uma grande acepção, né? Uma grande diferença. É que ele tá falando que eles negam, né? Eles não reconhecem que Jesus veio na carne. Então, pra você tem que saber sobre um Jesus e você tem que falar assim, ele não veio em carne, né? Eles têm que conhecer as pessoas que falam que ele veio na carne e eles falam, não veio em carne. Eles negam esse fato. E isso é a diferença entre o mundo e nós, né? Que reconhece o Espírito de Deus. E aí, o que vocês acham, irmãos? Eu olhando assim, né? A gente já li alguns versículos antes. Eu tava pensando aqui que tem uma passagem que fala que Jesus ia ser enviado para pregoar o ano aceitável de Deus, do Senhor, e trazer vistas aos cegos. E também nesse versículo fala que Lucas 4. E haveria Lucas 4, pessoas 18. que ia ter um coração, mas em volta desse coração ia estar cheio de gordura. Então eu acredito que tem as pessoas que não reconhecem Jesus, e também tem uma casta de pessoas que tem esse coração, que a própria Bíblia fala que Jesus, ele ia pregar falando em, como é que fala? Não pregando direto, mas pregando em parábolas. Para as pessoas que fossem mais sensíveis entender Isaías 61, 1, 2 também fala. E depois ele comenta dessas pessoas que estavam com o coração cheio de gordura, para que eles ouvissem e não entenderão, porque senão eles iam converter aquele coração cheio de gordura a Deus. Sim. Então, porque Jesus, ele explica, né, que as parábolas foi de propósito, porque ele veio com o propósito dos discípulos, né, trazer os discípulos a entender o propósito, porque são eles, os apóstolos, né, quer dizer, são eles que vão pregar o evangelho. E eu pensando nisso, gente, nesse plano, eu me lembrei a pregação de ontem, nós no mesmo culto, né, sobre Gideão. Como Deus, ele só queria uma pouca quantidade. Ele não queria todo mundo. Eu também pensei nisso. Eu não queria todo mundo, mas ele queria 300 homens corajosos, homens que vão lá e fazem o serviço certo, né? Então Jesus, ele escolheu 12. Ele podia ter muito mais discípulos, mas ele escolheu 12 e ele falou, é esses que vão fazer o meu plano ter efeito, né? Porque foi planejado, gente, não foi, eu vou escolher uns 12 aqui. Deus falou pra ele, é esse, e Jesus foi apegando e foi escolhendo, e para um propósito bem maior, algo que nem eles perceberam, né? Só quando eles foi vendo eu acho que Pedro percebendo ali o quanto que tava sendo convertido, eles falavam, nossa. Você tá num bração, hein, velho? Hã? Tá num bração, hein? preto ou o que é? Ele levou preto, ficou mais no sol que eu, moço. Nada. É só cabelo. Eu me queimei muito ontem, viu? Olha o que tu tá falando aí? Eu queimei muito ontem. Olha aí, tudo vermelho. Ontem tava tudo queimado, tudo ardendo. Por quê? O sol, cortando a grama. Rapaz do céu, eu sofri ontem. Colocar umas mangas longas, né? Senão... Então, gente, tirando a parte as queimaduras do sol, eu vi uma coisa interessante aqui que eu gostaria de comentar a respeito, né? Que os irmãos comentaram, trouxeram o texto de João 4, do 1 ao 3, e no último versículo que foi proferido aqui diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo.
Muitas das vezes as pessoas confundem isso aí, né? E a Bíblia é bem clara que um espírito para proceder de Deus tem que falar de Jesus, né? Ele tem que professar Jesus como Senhor. E ele está falando de espírito a gente, né? Toda boca que confessa Jesus, essa será salva. E a que não confessar, essa é condenada, né? E a gente observa dentro das Escrituras a diferença, né? Como foi proposto nesse vídeo de hoje, que a gente falar dos propósitos que tem Satanás. E um deles é desviar a atenção das pessoas, às vezes até fazer confundir que todo espírito, toda carne, pecando não é de Deus. Mas é ao contrário, aqui diz que todo aquele que não confessa Jesus, Sim. esse não é de Deus. Sim. É aquele que diz ao contrário do que Jesus falou. Sim. Às vezes a pessoa tá lá no mundo, tá pecando, mas ela tem no coração que Jesus é Senhor. A gente vê isso muito, né? Vê muitas pessoas. E às vezes nós levamos esse outro lado também como que se fosse, não será salvo. A gente não pode dizer exatamente isso. Mas aquele que negar a Jesus como Senhor, esse é um espírito de anticristo. Mas eu vejo uma boa parte que ele fala no 2, que fala: todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne. E eu vejo muita gente que acredita em Jesus, mas tem fé que ele vem em carne? Você acha que tem muita gente que fala assim, nossa, ele vem em carne? Ou você acha que eles gostam da ideia de Jesus, né, como uma pessoa? Um deles assim eu acho que seria os judeus, por exemplo. Os judeus não acreditam que Jesus veio, né? Muitos deles. Então eu acho mas tem muito que acredita que nem existiu, né? Nem existiu. Que Jesus, eles sabem que Jesus veio, mas para eles é um profeta normal, é uma pessoa normal. Não tem nada com Deus, né? Sim. Então por isso que eles o sacrificaram. Mas assim, claro que ele tá falando Jesus o Messias, né? Porque nós fala Jesus Cristo, nós esquecemos que o Jesus Cristo, que ele que tá falando assim, Jesus o Messias veio em carne, né? Porque ele quer dizer, o Jesus, o Messias, o que nós estava esperando. E isso que os judeus esquecem. Eles talvez falam, tá aí, Jesus veio, ele realmente estava em carne aqui. Mas eles não acreditam que ele é o Messias. Então, por isso que é a distinção, Jesus ou Messias. Então, uma coisa interessante, porque será que os judeus todos serão salvos? Eu não acredito. Não. Não, então, tipo assim, porque provavelmente negaram a Cristo. Sim. Né? Porque eu vejo uma diferença de negar e aceitar, né? E como todos hoje fazem parte de uma igreja, e para se tornar igreja precisa aceitar Jesus, precisa concordar com o que Jesus deixou na terra, então, sem ser igreja, não tem como, né, servir ao Senhor, subir aos céus, né? Jesus, né, praticamente veio para os judeus, mas eles não aceitaram ele. Então, negaram ele, né? Negaram. Então, igual João 1, ele fala que a luz veio ao mundo, a trevas, só que nem as trevas não queria ele, né? Então quer dizer que ele estava em trevas, eles não gostavam da luz ali, né? E eu não sei qual que é a passagem, mas tem a oração dele sobre aquela terra, né? Que ele fica triste, porque ele vê aquele povo e ele vê como eles estão incrédulos, né, da palavra de Deus. Se não me engano é João 14, eu não lembro, mas tem uma oração dele falando que ele fica triste por aquela terra, né, Jerusalém. Mas né, voltando ao assunto do anticristo, vocês acham que, como a passagem falou que o espírito do anticristo já está na terra, né, o espírito do erro, ele ainda fala no versículo 6, no finalzinho ali, vocês acham que esse espírito ele age
nesse momento? Ele está toda hora trabalhando? O espírito do anticristo? É o espírito do erro. Sem dúvida. Ah. Quando ele diz espírito do erro, está dizendo do anticristo, É, né? sim. É do o espírito de Satanás. Sim, claro. Eu também acho, com certeza. Não, é uma coisa que não temos dúvida. Guerras, rumores de guerras, pandemias, doenças incuráveis, né? Vícios e tudo mais. Então isso aí tudo é o espírito do anticristo trabalhando, Sim. né? Então, né, o que Deus quer que nós faz? Trabalha também, né? Ele quer que nós trabalhe pelo reino, né? Enquanto o inimigo está trabalhando para destruir o reino, ele quer que nós mais e mais... Porque a igreja é a luz de Deus na terra, né? A mão de Deus na terra. E a gente vê assim, é lógico que nenhum ser humano fique sem errar ou sem pecar. Por isso que a gente observa em 1 Coríntios 3, por exemplo, que fala sobre as pedras preciosas e as matérias que é madeira, palha e feno que passarão pelo fogo. Por quê? Porque a palha e o feno e a madeira são coisas perecíveis que, ao passar por algo muito quente, elas vai se desfazer. Então quer dizer que o crente, ele vai passar pelo fogo e vão ser queimadas coisas dele. Então quer dizer pecados, coisas, mas não evitará que esse será salvo. Sofrerá danos, mas não ficará para trás, né? E às vezes as pessoas acham que... Eu entendo que a pessoa fica com medo, e é bom que fique mesmo do pecado. Só que não é o pecado que te tira de Deus. O que te tira de Deus é negar a Jesus. Credulidade, né? Essa é a palavra, a incredulidade que te tira de Deus. Sim. Né? E você desce para o inferno por conta da sua incredulidade. Né? Você já está em caminho, né? E a credulidade ou acreditar em Jesus te salva desse caminho. Mas se você não quer, esse é o caminho, vai continuar. O caminho é descer. Né? Sim. Porque aí é onde que a gente pode imaginar assim, o que nós vamos escolher para nossa alma, né? A alma é eterna. E aonde queremos passar a eternidade da alma, de você? Porque quando você olha isso aqui é uma capa, né? Que é posta por cima da sua pessoa real. E essa pessoa real que está dentro de você, para onde você quer enviar ela depois dessa terra? Depois que for retirada essa capa de você? Para a eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Né? Que é o inferno. Eu costumo, não sei se vocês vão lembrar, eu costumo de falar que o inferno é inferno por conta da falta de Deus. Porque se não fosse assim, não seria inferno, porque Deus estaria lá dentro. Sim. O céu é céu por conta da existência de Deus nele. Por isso que ele é céu e por isso que todos desejam ir para o céu. Mas ninguém quer ir para o inferno, porque não existe Deus ali. Né? Então, você imagina um local sem Deus. Morte, dor, sofrimento, calor eterno. Né? Então, daí por diante você tira para onde você quer deixar a sua alma ir. Qual é o tipo de eternidade que você quer viver depois dessa terra? Sim. E a incredulidade, né, do povo, a gente vê... Às vezes é triste ver de falar a pessoas assim, nossa, eu não vou pra igreja não, porque a vida que eu tô vivendo não tem jeito não. Como assim? É uma incredulidade sua. Sim. Porque se você for diretamente prostrar ao Senhor, com certeza você tem a sua alma, ela vai ter um destino final muito diferente do qual você está vivendo. Então, hoje em dia tem muita gente que acha que não tem mais jeito. Sim. Tem jeito sim. Pode ser em casa, né? Porque o evangelho, eu acho que nós que pregamos o evangelho, muitas das vezes nós dificultamos o evangelho. O evangelho é muito simples. O evangelho só basta você em casa, né? Se você tem uma Bíblia, leia um versículo, põe o joelho onde você estiver e põe o joelho no chão e converse com Deus. É muito simples. Jesus explicou isso todo o tempo.
É simples. Às vezes nós queremos fazer com que a pessoa saia da casa dela e vá para a igreja para receber Jesus. Não, você pode receber Jesus na sua casa, conforme você ouve a gente falar. A igreja vai ser um lugar onde que nós Congrega, né? congrega, nós estamos dividindo o que nós já tem, que é o Espírito de Deus, né? Porque lá na igreja todo mundo vai ter, né? Ou os que tem, né? Mas eu vou falar que todo mundo tem, né? Mas assim, você chega lá e todos vão estar juntos ali proclamando algo que eles já receberam. É a união de adoração. Sim. Eu digo assim que quando você para aceitar Jesus, você não precisa de ir para a igreja. Alguém pregou para você, nós estamos pregando. Sim. Você aceita Jesus. Você aceitou Jesus, a igreja é o templo. A igreja não é o templo, a igreja é um aglomerado de pessoas. A igreja que muitos falam, eu vou para a igreja. Quando você fala que você vai para a igreja, você está dizendo que vai para o templo. Sim. Mas congregar com a igreja, que são as pessoas. Eu sempre gosto de analisar isso aí, porque as pessoas elas têm mania, Rodrigo, de achar que templo é igreja. Templo não é igreja. A igreja é um aglomerado de pessoas. Aqui nós somos. Igreja. Nós não somos igreja, mas nós somos parte da igreja. Eu não sou igreja. Você não é igreja. O templo não é igreja. Nós somos parte da igreja. Né? Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: eu sou igreja. Peraí, se você é igreja, você vai ser salvo sozinho. Mas então cadê o pé, cadê a mão, cadê a orelha, cadê o olho, cadê o cabelo, cadê a barba, cadê o corpo em si? Só existe você? É um plural, né? É um Não plural. É um singular, é um plural. Porque Jesus, a Bíblia em Efésios 5, se eu não estou enganado, que diz que Jesus é a cabeça da igreja. E sendo Jesus a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, né? Sim. Só que quando diz que é o corpo, então o corpo existe só o corpo em si, não existe partes. Existe partes, dedo, unha, mão, pé, né? Umbigo, existe tudo. Todo um corpo tem que ser completo. Imagina você, eu posso dizer isso aqui. Imagina você aí vai numa rua, né? E você passando na rua, você encontra um cara. E o cara é o cemitério de um lado, né? E você aí vem esse cara sem um pé. E quando você encontra esse cara sem um pé, você corre ou você continua a sua caminhada? Você continua a sua caminhada, porque é normal uma pessoa sem um pé. Mas e se você passou ele e você vê o pé vindo sozinho? Você corre ou continua vindo sua caminhada? Você dá ali o pé. Porque não é normal um pé andar sozinho. Com certeza não. Não é normal você ver um pé andando sozinho, mas um cara sem o pé é normal. Então o corpo sem um pé é normal. Você vê ele andando sozinho, mas o pé andando sem o corpo, por isso que devemos ir para a igreja, porque não existe uma parte sequer que ande sozinho. Sim. Do corpo. Verdade. Sim. Não Mas existe. aí, né, vai... Porque né, isso é uma coisa terrível. Você imagina, você aí vai muito bem, o cara sem a mão, tudo bem, mas de repente aí vem a mãozinha pulando. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, virar para meus irmãos aqui e falar que eu sou a igreja, eu me passo como mentiroso. Ô, irmão, mas por exemplo, assim, eu acredito assim, que até numa forma de orar, se você chegar na igreja, chegar a orar e falar, Senhor, abençoa a minha vida. Eu creio assim, que você tá na igreja, fazendo parte do mesmo corpo, eu vou pedir a Deus que, como Jesus falou, né? Os discípulos pediu para aprender a orar, e ele falou, Pai Nosso, né? Ele não fala De todos, meu Pai. Né? Então, eu acredito que até na oração que você vai fazer na igreja, você tem que incluir a unidade ali junto. Porque se você faz parte daquele corpo, todo o corpo tem que ser sadio. Então, todo o corpo tem que receber. Se todo o corpo não receber, você também não vai receber. Sim. Fazer uma oração pluralística, né? Tipo, quando você vê Paulo falando sobre esse assunto,
você vê João falando sobre esse assunto, ele fala sobre uma união de pessoas. Pedro também fala sobre isso. Fala vocês, filhos, entendeu? Porque nós tem até em Hebreus, eu acho que não me engano, 11, fala sobre é importante ter, né, a união, importante ter você congregar junto. Porque também, como organismo, se você te arrancar um dedo, ele morre sozinho. Né? Não tem um sangue bombando, não tem a mente mandando ele fazer algo. Ele morre. Então, a mesma coisa com nós, Eu tô né? dando risada aqui. A pessoa quer ser o cabelo, né? Porque o cabelo é imortal, não morre. Diz que não. Eu sou o cabelo. Só depois dessa vida, né? Mas é isso, gente. Nós tem que conviver juntos. E isso é muito demonstrado nos Atos dos Apóstolos, ali que a igreja primitiva ela dependia um do outro, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o anticristo quer destruir isso. Porque um corpo, para você matar ele, ou você pode, né, enficar uma faca, ou você corta um membro, né, para você começar a matar ele. Então ele quer matar a igreja, né? Que, lembrando, o anticristo, ele não quer destruir o mundo. O mundo já é dele. Já é dele, ele verdade. faz parte do mundo. Ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir Jesus. Ele é o anticristo, né? Então, o foco dele é barrar os projetos de Deus. E o projeto de Deus é crescer o reino dele, né? E o reino dele é a igreja, né? Que é ela que faz, ela que dá a porta, né? Deus deu a autoridade ao apóstolo Pedro, as portas, né, da igreja ser o reino de Deus. Então é isso que é o anticristo quer destruir, né? Mais e mais ele tenta trabalhar, ele tenta fazer as coisas contra. Então o que ele faz? Ele coloca coisas no mundo, nas pessoas de você vai acreditar em um cara lá no céu, né? Eles distorcem a imagem de Deus, anjinho com asinha. Nunca que a Bíblia ensinou isso, né? Coloca a imagem de um homem branco, como se isso fosse Jesus. Coloca imagens nas casas das pessoas, como aquilo ali representava algo. Essas as formas que o anticristo trabalha para seduzir as pessoas a não crer em Jesus, o Messias, que vem em carne. E como que nós acreditamos no Messias que veio na carne? É através da Bíblia, através da palavra, né? Que diz a verdade sobre ele. E muitos estudaram isso, a palavra, e muitos perceberam a mesma coisa, que realmente, para crer em Jesus Cristo, você tem que acreditar que ele andou, que ele comeu como nós, que ele sobreviveu como nós, e que ele morreu. E ainda foi ressuscitado. E eu acho assim, essa passagem, claro, ela não fala isso. Mas é isso que João quer dizer. Quando ele andou em carne, você também tem que acreditar que ele morreu. Você tem que acreditar que ele ressuscitou, porque isso aconteceu. E isso requer fé, né? E se você não tem fé, você é incrédulo desse fato que aconteceu. Mas eu vou perguntar para os irmãos aqui. Você conhece um exemplo de coisas que o anticristo fez ou o mundo traz para trazer incredulidade às pessoas? Alguns métodos que ele trouxe para destruir a fé das pessoas? Eu acredito que amar a si próprio. Hoje em dia as pessoas não se amam. E isso faz com que cada vez mais a incredulidade aumenta. É o mais visível assim que a gente pode ver. O ódio, né? As pessoas não se amando, é impossível amar a Deus. Então, o amor é o amor a si próprio, é algo que tem
pesado hoje em dia no mundo. Porque sem fé é impossível amar a Deus. E sem se amar, você também não consegue amar a Deus. Ou amar o seu irmão. Eu acho que é isso. Mãe, você tem alguma Eu acredito. observação? Sim, a distorção da Bíblia é um dos fatos que a gente tem visto bastante, né? Distorção da música, né? Distorção dos valores familiares também, né? Que é uma das coisas que eu vejo que tá pegando, porque sem família não existe sociedade, não existe uma nação, não existe economia, não existe nada sem família. Porque, veja só, o primeiro parâmetro de um filho é aquilo que ele aprende com os pais, né? E o filho, por exemplo, vê o pai administrando a casa, um exemplo. Falando do lado mais assim, distante da gente. Mas o filho vê a mãe, mas o pai administrando a casa, ele vai aprender a administrar. Ensinou ele ali e tal. É coisas básicas, né? Até amando, né? Você vê o pai tratando bem Exato. a sua esposa. Então, sem sociedade, sem uma família, a sociedade não existe. É básico isso. Isso é lógico também, né? Nós vemos muita casa sem marido, só com a mulher. E o filho, ele perde muito. Não é que a mulher é uma péssima mãe. A mulher até que ela se vira, né? E com dificuldade. Mas você vê que ele não é corajoso. Falta algo, né? Falta algo. Ele falta aquela capacidade de fazer a parte do homem. Né? E ele é um homem muito... Porque, vendo essa visão que você está falando, por exemplo, o filho ou a filha, no caso, muitas das vezes eles perdem esse foco de um dos lados, né? E tendo essa perca desse foco, ele fica travado de um certo lado, como você falou, tipo, às vezes o pai cria os filhos sem a mãe, perde aquele carinho de mãe, né? Aí, ou perde o carinho de pai, ou até mesmo aquela grossura que o homem tem, né? Que o pai é mais grosso, mais duro, fala mais, né? Mais em cima, e às vezes perde aquela naturalidade, fica, igual você falou, fica aquele filho frouxo, né? Cheio de mimimi, não me toque, por conta daquela falta daquela ação do pai. Sim. Que o pai era duro, então ele tem que ter tem que trabalhar, tem que, né? Então, e isso é que o Manino falando assim, tá destruindo a família, muitas vezes é divórcio, né? Ou mulher, homem assim, não... mas o divórcio sempre existiu, né? Sim, mas aumentou, né? Com certeza. Agora tá... Né? Mas eu digo assim que o divórcio, não tirando, mas tipo assim, por conta a gente olhando no tempo, isso é uma coisa que sempre existiu. Sim. Só que nos últimos tempos tem havido muito mais, muito mais, né? mais. Só que o que distancia do passado e o que se aproxima ao anticristo, que eu vejo é uma relação de famílias não juntas, não conjugadas, né? Que são pais separados, não separados porque se separou, mas porque nunca tiveram contato. Ou de fato nenhuma tradicional, né? A família tradicional. Porque É o isso que eu gera quero um dizer. filho? O que É gera isso um que filho? eu quero dizer. Uma família tradicional que junta a família, mora todo mundo junto na mesma casa, né? Eu acho que Deus teve um plano de gerar um filho com um homem e uma mulher. E você, né? Nem... né? Então, Agora o negócio tá feio, velho. Agora... se nós não geramos um filho com um homem ou uma mulher, Ou não, ou com a mulher. Não, então, né? Se você ou colocar só um fica homem, parecendo, tipo, só a mulher, tem ou só o homem, homem. Dois iguais, dois positivos, velho, não vai. Você coloca a bateria, sabe quando as baterias você coloca lá, você tem Mais, um A e o mais, A mais, mais e o A. Você colocar a bateria. Dois ao Funciona contrário, não, moço. Não dá certo. Dois positivos Irmão. ou dois negativos, não toca, Não velho. tá, não. Você tá rindo de nós lá, ó. Gente, pra quem Vocês- sabe, sabe. Quer coca, gente? Vocês querem coca? Não, obrigado. Vocês querem um cheio de manga? Ixi, aí mudou Yes. o assunto. Ixi, nós aceitamos. Sim. Gente, é que nós saímos um Uma pouquinho benção do aqui, negócio aqui. a esposa do irmão aqui é uma Aqui benção. é a casa do avô.
Mas nós Tô fala zoando, assim, irmãos, é porque nós não quer trazer... nós só queremos focar na Bíblia, né? Nada pessoal com ninguém. Nada pessoal com ninguém. ninguém. Eu acho que a Bíblia é clara nisso e nós não tem que ficar debatendo isso. Mas O propósito que tá descrito aqui é claro. agora, se você não crê, não faz diferença nenhuma na sua vida. É verdade. Né? Agora, pra quem crê, isso aqui é essencial. O que nós procuramos é comentar sobre a Bíblia, não é trazer discórdia, né? Não é ir contra quem tem outro tipo de relacionamento, porque de toda forma a gente conjuga a Bíblia com a vida pessoal nossa e com aqueles que querem ouvir. Se você não quer ouvir, mas pelo menos ouça, só ouça, né? Porque ouvir é diferente, né? De ouvir, de escutar. Então eu te peço para que você ouça somente, tá? E mais lá na frente você vai pensar no que nós falamos. Nós não somos contra ninguém que tenha uma opinião diferente da gente, de forma nenhuma. A gente até respeita você. Discordamos, mas respeitamos, né? Lógico, discordamos, mas uma discórdia que nós não somos seu inimigo. Nós somos uma pessoa que queremos acrescentar na sua vida um conhecimento a mais. Sim. É por isso que nós sentamos nós três aqui, por idades diferentes. Não, e o anticristo, o plano dele é discordar e não ter o respeito contra a palavra. É o que está acontecendo hoje no mundo. Porque você fala que isso é algo errado, que a palavra fala, as pessoas podem até ser processadas. E esse é o ódio, né? É o ódio. O ódio contra a verdade. Porque assim, nós podemos discordar. Isso é normal. Mas a paixão que as pessoas têm por trás disso... Você discorda de mim, então eu te odeio, você não presta, você vai... Nós não queremos trazer esse sentimento para as pessoas, né? É isso que nós estamos tentando dizer. O que nós estamos tentando mostrar para você, um outro pensamento. Se você goste ou não, mas é um outro pensamento, porque se fosse para nós pensarmos igual, tinha os mesmos cérebros. E se você nos odeia, você não está odiando nós, você está odiando a Deus, né? E isso que é o ponto final, porque Jesus falou isso, né? Sim. Que eles não vêm contra você, mas contra mim. Sim. Jesus disse que todos que vêm contra aquele que prega o evangelho não é contra aquela pessoa, é contra aquilo que ela está pregando, que é Jesus. Então nós sabemos muito bem que eu sei que os irmãos não se ofendem com o ódio, né? Porque nós sabemos que isso aí não é direcionado a nós, porque nós não somos ninguém, né? Nós não faz as regras. Eu sou o Maninho. Sim. Ele é o Rod Rodella e ele é o Transformers. O Rodella é novo. Rodella é novo, ele inventou agora, moço. Foi hoje? Não vem dos outros episódios, não? Desde a primeira vez, você falou isso. Não, inventou agora. Ele não aguentou, ele soltou. Ele tinha falado outra vez, só que ele não falou na gravação. Deu aquele... Mas é tudo brincadeira, gente. É tudo brincadeira que a gente está em paz aqui pregando o evangelho, né? Então sim, dá uma curtida aí pelas nossas brincadeiras. Deixa o like. Deixa o like e compartilha aí pra todo mundo entrar pode na brincadeira. Pode pensar se é Rodella ou não, mas... Né? O que importamos aqui é com a palavra. Né? Nós estamos tentando mostrar para você uma outra visão e com essa visão você adquirir um conhecimento a mais. Para aqueles que lêem livros, bastante livros, veja só o que eu vou falar para você. A leitura de livros, quando você lê um livro, você sobre o amor, você está lendo aquele livro para você ter uma ideia do que aquele autor falou, né? Aí você de repente você quer ler um livro de economia. Você está lendo aquele livro de economia porque você quer ver a ideia daquele cara para a sua vida. Então, cada opinião é bom. Você pega algo. Então, as nossas opiniões, você pega algo assim como o livro que você lê. Sim. Amém. Então, eu concordo muito com o que o Marinho falou, que o anticristo quer destruir isso. Por quê? Porque isso, gente, vocês veem a estatística de como uma família destruída, ela só piora mais.
Tipo, como você vê que os filhos levam muita dos traumas, né? E que até muita gente que não acredita em Deus, eles querem Fora o que as prejuízo financeiro, né? Sim, com certeza. Que o cara fica sem nada. Não, mas e até muita gente que não é crédula, gente que é ateu, ele está proclamando agora, vamos voltar, né, a um casamento entre um homem e uma mulher, assim, estável, porque tá trazendo muito trauma às crianças, né? Gente divorciada, abuso doméstico. Mas eu acho, Rodrigo, que isso... Muitos falam assim, mas eu acho que essas coisas não vai voltar mais ao normal. Não vai. Eu acho que da agora pra frente vai ser cada vez mais difícil. Porque, olhando pela Bíblia, como nós estamos falando do anticristo, né, as ações do anticristo, eu acredito que isso para ser assim, tem que ser assim para os projetos do anticristo, porque é o espírito do mal que já age, que está agindo na terra. Então, para isso precisa que esteja um caos na terra. Sim. Em todas as áreas, não só familiar. Nós colocamos aqui familiar porque é uma identificação, mas será em todas as áreas: economia, né, política, de país, de guerras, né, de religião. Todos esses movimentos, não é só um, precisa de estar em caos para que o mundo venha a entrar em colapso, para que haja alguém para dominar tudo isso aí e levar as pessoas, né? Não que isso vai ser bom, mas levar as pessoas como que isso seja bom. Aparentemente um bem para a sociedade, mas que será terrível. Sim. Então, o que João tá continuando falando aqui? Ele tá falando que Deus tá nos avisando que o anticristo tá lá no mundo e que eles vão entrar dentro da igreja. Porque se você vê na passagem no primeiro versículo, ele diz: mas não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. Desculpa, gente. Tá. Alergia. Tá bombando aí. Mas examine os espíritos, que ele quer dizer o quê? Fica de olho, né? Fica de olho, observa, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído. Aí ele explica por que são falsos profetas, né? Sim. Uma explicação porque eles são falsos. Por que falsos profetas? Porque profetizam coisas erradas. Desviando o povo da verdade. Desviando o povo da verdade, né? Então, eu só comentar o que o Ricardo falou também, como um amor próprio. Eu acho que o amor em si foi distorcido, né? Quer ver um caso? Vou mostrar um caso. Antes que o irmão termine isso aí. Não esqueça de ver. Eles estão no meio de nós. É um documentário. Assistam esse documentário. Eles estão no meio de nós. Eles estão no meio de nós. Tá, você viu no Netflix? Como que é? Tá no YouTube. No YouTube. Uhum. Esse é uma forma de como o mal está entrando no meio religioso. Como ação para modificar o mundo. Sim. Dá uma olhada para vocês verem. E aonde começou. Beleza, vou dar uma olhada. Mas eu falo assim porque o amor foi distorcido. Perdemos o valor do amor. A pessoa acha que eu tratar quem gosta de mim bem é amor. Isso aí é responsabilidade, né? Natural. Eles querem que seja recíproco, Sim. Só que não é assim que funciona. Porque Deus nos ensina que isso deveria ser algo normal. Você tratar alguém bem não deveria ser algo, né? Extraordinário. Algo extraordinário. Você foi feito para amar. Isso que ele quer nos ensinar. E o que nós faz? Nós não ama. Nós não tá fazendo o nosso propósito. Então, e as pessoas acham que, quando eu faço isso, eu tô sendo uma boa pessoa. Quando Deus nos ensina, quando você faz isso, você está sendo um dele, né? Uma criação dele, que foi feita para amar. E as pessoas querem trazer esse amor como algo extraordinário. Mas chegou num ponto que o amor foi banalizado, ao ponto que eles matam um ser, porque
porque eles acham que o amor próprio deles é maior. É. Entendeu? Isso não é amor. Isso aí é ego. Destruição da Entendeu? humanidade. Isso aí Quando você destrói algo que está nascendo, você já está destruindo o futuro daquela humanidade. Sim. Daquela nação, daquele país, sei lá. Então isso aí não é mais amor. Amor assim, eu entendo o Ricardo, mas um amor assim no sentido de orgulho, não um amor, orgulho. Eu não sei, mas eu acho que o amor é uma ação. Né? Não é um sentimento, né? Não é um sentimento, é uma ação. É aquilo que eu quero fazer de bom pro meu próximo. Uma ou escolha para alguém ainda. que eu queira bem. Sim. Porque querer bem também é uma ação. Como que você quer bem a alguma pessoa? É fazendo algo por ela. Sim. Né? É você escolher não fazer o mal. Ou fazer o bem. Então, é uma ação. Quando você... Por exemplo, o Ricardo, ao mesmo tempo, eu posso não gostar dele. Mas eu quero fazer algo de bom para ele. Sim. Né? Se eu quero fazer algo de bom para ele e não dou atenção para aquilo que ele faz, porque o mal ele já prevalece, né? O mal é um sentimento, porque tipo assim, eu odeio alguém. Com o odiar, a gente acaba devolvendo para aquela pessoa uma Fazendo ação, a justiça com a nossa própria mão, com as né, próprias por exemplo. mãos. Então é uma ação, é um movimento que você faz. Sim. Eu penso, né? Eu acho que muitas vezes o orgulho eles colocam uma máscara no orgulho, que é chamado amor. Entendeu? Porque eu amo a pessoa e eu quero fazer isso com a pessoa fora de um casamento que não é aceitável na visão de Deus. E eu coloco uma máscara de amor. Como se isso resolvia o problema, né? Mas não, Deus está falando que o amor verdadeiro é sacrifício. Sacrifício. Né? Sacrifício pela verdade. Né? Porque, por exemplo, você tem que falar a verdade, você vai sofrer a consequência da verdade. A verdade, ela traz consequências, Sim, na verdade. você vai sofrer, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. No serviço, alguém roubou, você viu. Mas pelo amor de Deus... Você pratica a verdade. Você pratica de verdade. Sabendo que talvez você perde seu serviço. Então, é isso que eu acho que... Por isso que eu acho que o sentimento que a gente fala, ele é uma ação. Sim. Porque você fica indignado com algo. Então, o que você faz? Você faz uma ação a respeito daquilo ali. Né? Aí você prova que você ama a pessoa. Porque falar é fácil, né? Agora, difícil fazer, né? Difícil é fazer. Sim. Né? Porque a falar, todo mundo fala, né? Todo mundo fala e eu amo. Igual você citou a respeito de matar um que está vindo por conta do amor. Isso é uma ação. Você está matando aquela pessoa e dizendo eu amo. Mas o que nós faríamos? Deixaria viver, cuidaria bem para que ele tivesse um futuro maravilhoso. Isso é uma ação de amor. Né? Ao invés de você matar ele no início. Se você mata porque você odeia. A sua ação mostra o que você é, o que você tem. E eu acho que isso é uma boa oportunidade para nós deixar o próximo episódio. Exato. Porque nós tá indo num caminho bom, mas eu acho que vai ser bom pro próximo episódio, que nós podemos falar sobre a verdade e a mentira, né? O porquê que nós tá falando aqui, o amor verdadeiro, o amor falso, tudo tem a raiz da verdade e da mentira. A ação do anticristo está tudo nisso, né? Porque tem muita gente agindo, achando que ele está agindo com pureza do coração. Eu tô agindo na inocência, eu tô agindo com boas intenções. Será que não... uma palavra que você falou, será que não seja a inocência? Sim. Talvez a inocência que traz esse sentimento de que está fazendo a coisa certa? Eu acho que muita ignorância. E isso nós podemos, né, conversar no próximo episódio. Porque eu acho que é um pouco ignorância, mas às vezes é um pouco o fato que as pessoas negam a verdade, né? Porque pelo fato do orgulho. Por orgulho. Eu acho que acaba voltando o orgulho. Porque o orgulho se você vê, é a raiz do fato que
as consequências vêm, né? Quando Adão, ele pecou, o problema não foi pecar, o problema não foi reconhecer o pecado dele, né? Claro, pecou, isso é um erro, mas o problema é que Deus podia perdoar ele e ele continuou no pecado. O negócio que ele não quis assumir, né? O microfone. O negócio que ele ali, uma coisa muito importante que você falou foi, o problema dele não foi o pecado, foi quando ele se escondeu de Deus. De Deus. Ali foi o problema. Correu de Deus, né? Praticamente. Correu de Deus. Às vezes nós queremos levar isso pro lado pessoal. Não. A maioria das pessoas que pecam contra Deus, eles saem da casa de Deus. Eles saem da presença de Deus. Esconde. Porque o pecado tem esse poder. Mas ele continua com as pessoas. Né? Ele vai para o trabalho, ele vai para a escola, ele tem que ganhar seu dia a dia, ele cumprimenta um amigo, porque não há problema. Mas ele foge de Deus. Muitas vezes é algo interior que eles fez, né? Aquele sentimento, né, que a gente disse que de culpa, Sim. ele rejeita a grandeza de Deus sobre a vida dele. Que é orgulho. É orgulho. Só que o problema não está no pecado, o problema está quando você sai de Deus. Sim. O que Satanás fez? Quando ele pecou, o que ele fez? Ele sai de Deus. O que Adão fez? Quando pecou, ele sai de Deus. Aqui que está o erro. Né? Porque com as pessoas você vai ter que conviver. Agora, sem Deus é fácil, você não vê ele. Né? E as pessoas aí não lê mais Bíblia, não estuda, não ora. Né? Ele sai de Deus. Sai da igreja. Porque a igreja não é as pessoas em si que você vai ter que se encontrar. Ali vai falar de algo que você vai ter que se encontrar, que é a palavra de Deus. Aí as pessoas não querem mais. Sim. E, gente, acaba voltando no orgulho. No orgulho da pessoa Tudo em si, orgulho, né? tudo orgulho. Então, podemos voltar nesse assunto no próximo... Porque eu acho que na mesma passagem nós podemos entrar mais em forma desse assunto do orgulho, a mentira, a verdade e o que o anticristo planeja contra a igreja e Deus, né? Mas obrigado aí pela sua atenção e que Deus a tenha e que nós podemos continuar com esse trabalho aí. Isso aí, um grande abraço e fica com Deus. Obrigado. Deus, deixa o like aí. Paz do Senhor. Paz do Senhor.